Olá pessoal, eu sou Edson do canal Board Game Gora 2 e hoje no nosso quadro que vem na caixa eu vou mostrar para vocês o jogo Corrida Maluca Board Game. Ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Galápagos Jogos, lá fora pela Simon, e é um jogo de Andrea Chiarvesio, creio que esteja errada a pronúncia, e do Fábio Tola. Inclusive, Fábio Tola é um designer nacional. Muito legal vendo designers nacional produzindo jogos internacionais. E esse jogo, como vocês podem ver na ilustração e pelo nome, ele se passa no universo do Corrida Maluca, que, se você não for tão velho assim, terá visto esse desenho que, pelo menos na minha época, eu achava um desenho bastante divertido. E aqui na capa a gente já tem aquela arte divertida do cartoon, a gente tem os carros aqui dos irmãos Rocha, a Quadrilha da Morte, creio eu, Dick Vigarista, o Rabugento, Muttley. Aqui é a Penélope Charmosa e eu não me lembro do nome deste cidadão que pilota este avião ou este carro que voa. Então, na parte de trás a gente tem o nome do jogo, uma descriçãozinha aqui de como é a Corrida Maluca e aqui ele mostra algumas mecânicas ou como funciona a parte do jogo, que a gente tem jogar cartas de terrenos para mover com os nossos carros, a gente vai ter poderes especiais, cada jogador. E esses dois últimos aqui é bem temático com desenho animado, que é o Dick Vigarista se move e sempre deixa armadilha para os outros jogadores. Além disso, ele tem a ilustração aqui das miniaturas que vem no jogo, que eu vou mostrar para vocês, e descreve os componentes e, por fim, aquelas informações básicas. É um jogo para 2 a 6 pessoas, idade indicativa 14 anos ou mais, 20 minutos de partida. Essa idade indicativa, eu creio que seja alguma coisa da nossa legislação, porque, se não me engano, no Board Game Geek, a idade internacional desse jogo é bem menor. Vamos, então, remover aqui o plástico, olha só. Então, vamos abrir a caixa do jogo para ver todo o conteúdo que tem dentro. Olha só, a caixa ela não tem o acabamento interno, não é uma caixa molenga, creio que pelo tamanho do jogo, é uma caixa razoável. Aqui também, olha só, a gente tem aquelas informações que eu passei para vocês. Aqui a gente já tem um manual do jogo, que ele mostra uma gravura bem legal, do livro de regras, né? E mostra a gravura bem legal dos participantes da corrida, do desenho animado. A gente tem um índice, uma introdução aqui, olha só. Aqui a gente começa a ter componentes, mais componentes aqui. Tem várias páginas só mostrando os componentes. A qualidade do material do manual achei bem boa. Voltando aqui, ele tem o objetivo do jogo, escolhendo os pilotos. O Dick Vigarista, que ele é um piloto neutro, né? Na verdade, ele não é neutro, ele é controlado. Não é controlado por um jogador, a gente tem os pilotos neutros. Os baralhos de cartas, como os armadilhas. E aqui a gente tem como montar a pista, vocês vão ver os componentes da pista, a parte da corrida, como faz a largada, como é que é um turno de cada jogador. E a gente tem também aqui uns espaços, né, com as peças, reabastecer a mão. A gente tem toda a parte do turno, né, explicação das partes do turno do jogador, inclusive aqui com vários exemplos, acho isso bem legal. Aqui como mover o Dick Vigarista, que nunca é controlado por jogador nenhum. Também aqui vários exemplos. A gente tem o fim da rodada, ativação de pilotos neutros, as armadilhas do Dick Vigarista e, além disso, aqui ele tem explicação de como funcionam as cartas de armadilhas. Tem os poderes especiais também de cada piloto e acionamento das armadilhas e, por fim, terrenos especiais. E aqui ele termina explicando os terrenos especiais. Ele é um manual que parece ter muitas regras, tem 15 páginas, se você for ver aqui, mas normalmente, pelo que eu vi aqui, as regras são bem simples e ele é bem explicado com vários exemplos. E além disso, ele fala também de um outro componente do jogo, que é o panfleto para o campeonato. Prosseguindo aqui, a gente tem o guia de início rápido, que é uma preparação básica para a corrida, explicando como colocar as cartas. Eu acho bem legal quando ele faz isso, tem um resumo, para quando você já leu as regras, você consegue acessar isso aqui rapidamente e montar uma partida bem rápido.
a gente tem aqui um resumo de como jogar. E olha só. E temos aqui as regras de campeonato, que a gente tem as etapas, que é o campeonato da primavera, campeonato do verão, campeonato do outono e campeonato do inverno, além de como contar a pontuação em cada prova do campeonato. Como é um jogo que ele tem um tempo de duração curto, eu acho que dá para fazer bem tranquilo um campeonato desse numa jogatina. Nós já temos aqui, olha só, a parte do insert com as miniaturas, que eu vou mostrar ainda para vocês. E logo de cara aqui a gente já tem o painel dos jogadores. Vou primeiro mostrar a qualidade, é um cartonado. Não é um cartonado tão fino. Parece ter uma qualidade razoável. Atrás dele tem o logo, né, do jogo. E aqui a gente tem qual é o carro de pedra, que tem como pilotos os irmãos Rocha, que ele tem uma brincadeira a respeito do desenho também. E ele tem as cartas que a gente vai colocar aqui, que é as cartas de poderes desse personagem. Então, assim, cada personagem ou cada veículo com seus respectivos pilotos vai ter aqueles respectivos poderes. Aqui o Cupê Mal Assombrado, da dupla sinistra. Aqui a gente tem o que está na capa, que eu tinha esquecido o nome, Professor Aéreo, que é o carro cheio de truques. O Barão Vermelho e a Máquina Voadora. Penélope Charmosa com o seu carrinho para frente. Uma coisa que eu não tinha percebido é que aqui tem o nome dos poderes e aqui a gente vai colocar as cartas. Olha só, o carro tanque, Soldado Mackley e Sargento Bombarda. Confesso para vocês que não fazia nem ideia do nome deles, não me lembrava. A gente tem a Quadrilha da Morte, carro à prova de balas. Aqui a Carroça a Vapor, Tio Tomás e Urso Chorão, o carro aerodinâmico com o Peter Perfeito, e aqui a gente tem o carro tronco com Rufus Lenhador e Dentes de Serra. Sempre tem o desenho deles. E aqui onde você vai colocar as cartas dos poderes. Aqui a gente tem a parte da largada, que também é um cartonado, olha só, atrás fica o logo, o nome do Corrida Maluca. E virando aqui a posição de largada dos personagens, a gente tem aqui a posição do carro do Dick Vigarista e aqui a gente deve colocar os outros carros para a largada. Eu creio que na largada, inclusive, não vai ficar um carro ao lado do outro, porque durante o jogo, a não ser o Dick Vigarista, os outros carros vão ficar na lateral. Então, qualidade razoável, é um cartonado, ó, como vocês podem ver, ele é bem flexível, mas nem tanto. Aqui a gente tem a linha de chegada, que também é um cartonado, na mesma qualidade do que eu mostrei da linha da largada para vocês, aqui já é a chegada. E ele tem aqui o quadriculado no final. E a gente tem aqui as fichas de terreno. Aqui a gente tem as fichas de terreno, vou mostrar uma. Ela é da mesma espessura, me parece ser a mesma espessura da ficha de chegada. A gente tem os terrenos aqui, temos as florestas. Aqui eu creio que sejam os desertos. Aqui a parte rural, ele além da cor, ele tem aqui o desenho, né, para mostrar a diferença. Aqui eu creio que ele chamou de pradarias. E esses são os terrenos comuns, mais florestas, mais desertos, mais zonas rurais e mais pradarias. O verso deles também. No verso sempre tem... eles são iguais, né, praticamente, dependente do terreno. Então, aqui por último a pradaria. E a gente tem aqui os terrenos especiais com os poderes aqui deles, descrito no manual, e o verso é o mesmo dos terrenos. A gente tem vários terrenos especiais que dão poderes, né? Ele tem, caso um personagem passe aqui, tem poderes. E aqui eu creio que é o terreno especial que está em todos os jogos
que é o posto de gasolina. Então vamos mostrar para vocês as cartas do jogo. Vou colocá-las aqui no lado para mostrar uma carta em específico. Essa é a carta de ativação dos pilotos neutros, ou seja, os pilotos sempre vão estar no jogo, mesmo que pessoas controlem ele como jogador, né, que é seu carro de jogador, ou eles são neutros, mas sempre vai ter uma pessoa que vai ativar eles de acordo com determinadas regras. A qualidade da carta eu achei bem boa. Então vamos aqui passar pelas cartas. A gente tem as cartas de poderes, que tem o nome do poder e aqui o efeito dessa carta, e o desenho no verso é o desenho do piloto ou do carro que elas pertencem. Aqui do cupê mal assombrado, olha que legal. Várias as ilustrações, né? Ele tem vários, cada piloto tem as suas 4 cartas de poder. Aqui a gente tem as cartas do Barão Vermelho, Penélope Charmosa, os poderes dela. Aqui é o dos militares, acabei esquecendo o nome dele, Quadrilha da Morte, que é os poderes que eles têm. E aqui eles têm os poderes, creio que seja do... eu não vou lembrar o nome desses. Aqui do Peter Perfeito. E por fim aqui do Carro Tronco. Olha só, eu quero até mostrar para vocês. Pegar a ficha dele e é exatamente o desenho de cada poder do personagem. Vai ficar sobre a ficha. Aqui nós temos as cartas de terreno, que são as cartas que os jogadores vão utilizar para se mover. Vou mostrar aqui um verso de uma delas. Olha só, tem o logo do jogo e o nome dele também. A gente tem aqui várias cartas, neste caso aqui são as cartas de deserto. Além das cartas de deserto, a gente tem as cartas de florestas. E temos as cartas de pradaria, olha só. E por fim, a gente tem as cartas de zona rural, que são as cartas roxas. Passando pelas cartas de terrenos, a gente tem as cartas do Dick Vigarista, que o verso delas, olha só. Dick Vigarista, desculpe, e o Muttley, e que para os antigões acho que eles vão se lembrar de chamar ele de rabugento. A gente tem aqui a armadilha, né, que o Dick Vigarista vai sempre deixar uma armadilha para os competidores, e o nome dela e o efeito dela. E esse ícone aqui, se não me engano, é que ele não afeta os jogadores neutros. E aqui a gente tem várias, ó, túnel desenhado, remete bem aos quadrinhos, a rocha que ele jogava, parte de tronco, plano fracassado, parte de sabotagem e poça de lama por último. Agora vamos aqui para uma parte que chama bastante atenção no jogo, vamos trazer aqui mais para perto, que são as miniaturas. Aqui a gente tem um insert plástico com as miniaturas, tem essa tampa aqui para protegê-las. Uma coisa que eu achei, me chamou bastante atenção, existe uma versão deluxe desse jogo e essa não é a versão deluxe. Na versão deluxe os carrinhos vêm pintados e aqui não, os carrinhos vêm todos de uma mesma cor, só que tem algumas partes que são diferentes. Aqui a gente já tem o carro do Dick Vigarista, é uma miniatura que tem um peso razoável, olha só. Ela achei bem interessante, ela é muito bem feita, realmente assim, muito bem feito, o carrinho do Dick Vigarista. A gente tem o carro do Barão Vermelho. Olha só, a asa dele acabou não ficando muito grande, né, para não ocupar tanto espaço lateral. Mas ele é realmente muito bem feitinho, tem um personagem lá dentro. Olha só, tem a parte o número dele aqui na lateral. A gente vem aqui a carroça a vapor. Olha só, inclusive na internet
tem essas miniaturas pintadas, ficaram muito bonitas. Olha só, tem bastante detalhezinhos. Olha, realmente me impressionou bastante. O jogo me chamou a atenção pela história, né, do desenho animado que eu assistia e também por conta dessas miniaturas. Além da mecânica, parece ser bem interessante o funcionamento do jogo, inclusive para jogar com crianças. A gente tem aqui, ó, o carro da Penélope Charmosa. Número 5, carro rosa. Esse aqui é do Peter Perfeito. Aqui a gente tem o carro dos Irmãos Rocha. Ó, o carrinho de pedra, bem legal, muito bem desenhado. Na verdade, esculpido, né? Não é um desenho, é uma miniatura. A gente tem aqui o cupê mal assombrado, olha o dragãozinho saindo daqui, que às vezes ajudava o carro a voar. A gente tem a dupla sinistra aqui, olha, o monstro maior. Vou trazer mais perto aqui, a gente tem um monstro menorzinho aqui. Olha que legal. Muito legal a miniatura. A gente tem um carro tanque. Aqui eu lembro que a gente tinha um sargento e um soldado, sempre ficava oprimindo, vamos dizer assim, o soldado no desenho animado. E o carro também atirava para andar mais rápido. O carro tronco, tem um Rufus aqui dentro. Só a frente dele é um tronco. As rodas são serras. Olha que legal, até a parte de baixo deles, ó. Tem falando a marca da Hanna-Barbera, né? Que é do desenho. Aqui o castorzinho. O cupê mal assombrado, se você for ver lá dentro, olha só que legal. Os personagens estão lá dentro. Nesse carro, vários personagens que eram bem pequenos dirigiam. Achava bem engraçado. E a última miniatura que a gente tem é aqui, como vocês podem ver, a miniatura do Professor Aéreo. Olha só, qualidade muito boa, como todas as demais. Ele tem aqui no leme o número 3. Também tem os Ws aqui embaixo, o nome do Hanna-Barbera. E como vocês podem ver, olha só, bastante detalhes na miniatura. Tem um personagem lá dentro, o Professor Aéreo lá dentro. E desse outro lado aqui também, olha, a hélice do aviãozinho, as asas. Aqui tem até, olha que legal, uma luz aqui no trem de pouso, na roda da frente. Bem legal mesmo. Gostei bastante tô segurando aqui, tem até um detalhezinho na parte de trás aqui. Gostei bastante também dessa miniatura, como todas as outras. Olha só, uma coisa que eu faço questão de mostrar para vocês, que eu também achei muito legal o cuidado que eles tiveram. Cada miniatura tem um número, como eu já mostrei para vocês. E aqui no insert, ó, no caso aqui o 2, o carro 2. O insert tem um espaço para cada miniatura e tem um número em relevo aqui que você pode bater com o número da miniatura. Por exemplo, aqui, ó, carro do Peter Perfeito, número 9, e aqui tem um número 9 também. Aqui eu também quero mostrar para vocês, caso vocês também queiram colocar sleeves nas cartas, ou tenham essa preocupação, eu coloquei todos os componentes de volta na caixa, ó, como você pode ver, as peças de terreno, a linha de chegada e as cartas com os sleeves, elas não cabem no local apropriado, mas você pode, uma solução que eu vou testar aqui, que é colocar ela, dividir em 2 lugares, apesar de ficar um pouco alto ali, quando você coloca os outros componentes, os outros componentes do jogo, cabe tudo certinho. Então assim, as cartas cabem com os sleeves na caixa, mesmo que num lugar diferente do que foi projetado. Então, pessoal, esse foi o nosso quadro do que vem na caixa do jogo Corrida Maluca Board Game. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha, se inscrevam no canal, caso queiram acompanhar a nossa produção de conteúdo, e qualquer crítica, dúvida ou sugestão, é só postar aí embaixo nos comentários que a gente responde. Beleza, galera? Falou, fui!